Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês. Dando continuidade a esse retiro de carnaval online que o Senhor providenciou para cada um de nós, conhecemos e experimentamos o amor de Deus. E hoje vamos falar de tudo aquilo que nos afasta deste amor, mas tendo a certeza que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós que acredita e o elegeu como Senhor da sua vida. Meu nome é Rones Bisinelli, eu faço parte do núcleo diocesano do Ministério da Pregação e represento o Ministério de Pregação aqui na área BR-101 Norte. E hoje a gente vai trabalhar com um tema que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Palavra de salvação. Amados, a igreja nos ensina que o homem foi criado bom, porque ele foi criado à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus. Ele vivia numa amizade com o Criador. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em estado de santidade e de justiça original. Nós podemos dizer com toda certeza que o homem foi criado para servir a Deus e para estar em íntima união com Ele. E através dessa relação íntima com Deus, todas as dimensões da vida do homem são fortalecidas, desde que ele permaneça com essa intimidade com o seu Criador. Então, eis que surge o pecado. O pecado, então, rompe com esse elo de ligação entre o homem e o próprio Deus. Mas, se a gente perguntasse assim, mas o que é pecado? É justamente isso. Tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus é uma ofensa contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no item 1849, diz que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. E no item 1850 fala justamente o que nós dissemos inicialmente: o pecado é uma ofensa a Deus. Amados, nós sabemos que o primeiro pecado foi uma desobediência, uma revolta contra Deus, porque o homem queria tornar-se como Deus, conhecedor do bem e do mal. Santo Agostinho nos diz que o pecado é o fruto do amor por si mesmo até o desprezo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, amado, é como se nós virássemos as costas para Deus. É como eu dissesse assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu faço o que estou disposto a fazer, o importante é ser feliz. Quantas e quantas vezes a gente tem ouvido isso por aí, às vezes de pessoas de dentro da própria igreja. Nós queremos ser senhores da nossa vontade, mas a partir do momento que a gente elege Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo muda. Nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, onde a gente não tem mais vontade, onde Jesus deve ser e efetivamente o Senhor das nossas vidas. Então o pecado, ele tira a inocência, a pureza do homem, que passa a ter malícia e enxergar o mal.
Agora dentro de nós existe uma inclinação ao mal, é o que a gente chamamos de concupiscência. É o espinho na carne que Paulo nos fala. Lá no livro de Tiago expressa justamente isso. A concupiscência nos alicia e nos atrai. O pecado entrou no seio da humanidade porque o homem abusou da liberdade que Deus deu a ele. Ele preferiu a si próprio e quis ser como Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E se eu perguntasse para vocês, pecar é bom? Lógico que é. Se não fosse, ninguém pecaria. Ninguém pecaria se o diabo fosse tão feio como aparece nas encenações da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, com um ser chifrudo, catigando de enxofre. Ninguém pecaria. Mas ele vem fingidamente, de várias formas e de várias maneiras. Por quê? Porque o inferno tem departamento de marketing. Tem sim. Geralmente as propagandas de bebida alcoólica apresentam mulheres seminuas para atrair justamente essa dimensão, esse público-alvo que geralmente é os homens. Como eu disse, pecar é bom. Ainda que momentaneamente, prazerosamente nos alicia como um todo, agora as consequências do pecado que são desastrosas, porque o pecado tem consequências sim. Eu posso citar, por exemplo, Moisés. Moisés, que foi o primeiro grande profeta que surgiu no seio da humanidade, escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito até a terra prometida. E Moisés, então, conduzindo os 40 anos que ele teve no deserto, aquelas pessoas, o povo escolhido de Deus, era um povo que murmurava, era um povo que blasfemava, é um povo que reclamava toda hora, e qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, porque nós também somos esse povo que reclama, que murmura toda hora e esquece de agradecer, de ser grato a Deus por tantas maravilhas que Ele faz conosco. E então, quando as pessoas lá estavam no deserto querendo água, estavam com fome, reclamando, dizendo que preferiam estar sob o jugo da escravidão no Egito de que estar ali passando fome, passando sede. E Deus então manda Moisés e o seu irmão Arão que ordenasse a rocha para que brotasse água, para que pudesse saciar a sede daquelas pessoas e também do seu rebanho. E Moisés então, com tanta murmuração, ele fica louco de raiva e ele não ordena a rocha, mas ele bate na rocha 2 vezes e eis que a água surge dessa rocha. Mas ele desobedeceu a Deus. Moisés desobedeceu a Deus porque Deus havia falado com ele para que ordenasse a rocha e não batesse na rocha. E lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 12, Deus fala assim para Moisés e Arão: porque faltastes a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis a assembleia na terra em que lhe destino. Ou seja, Moisés ele não entra na terra prometida, ele morre antes disso, e Josué que introduz o povo escolhido nesta terra. Como eu falei, o pecado ele tem consequência. São Pio XII diz que o mundo perdeu a noção do pecado. Muitas pessoas estão dentro da igreja fazendo coisas que até Deus duvida. Querem relativizar tudo como se a palavra de Deus tivesse mudado. Não, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Às vezes a gente quer dar jeitinho, a gente quer fazer contorcionismo com a palavra de Deus para minha consciência não ficar tão pesada, porque às vezes eu estou vivenciando aquilo e eu quero justificar e eu quero arrumar desculpa para mim mesmo, para aquela situação que eu estou vivenciando. Amado, eu tenho falado isso para onde eu tenho passado nos grupos de oração. Não dá mais para ser cristão e apoiar a pena de morte. Não dá mais para ser cristão e apoiar o aborto, a ideologia de gênero e tantas outras coisas. Pessoas que não vivem mais a castidade no namoro porque acham que os tempos são outros e tantos outros pecados. Não estou aqui querendo condenar ninguém, mas que cada um possa fazer o seu exame de consciência e ver aonde precisa melhorar. As pessoas estão perdendo o desejo do céu.
Não que não queiram ir para o céu, mas não estão dispostos a pagar o preço, a fazer as renúncias necessárias, a ser obediente à palavra de Deus. Amados, fuja do pecado. Quantas e quantas vezes a gente corta a volta de uma pessoa que às vezes a gente encontra na rua, é extremamente negativista, é uma pessoa chata, vamos dizer assim, mas às vezes a gente não faz a mesma coisa com o pecado. Eu aprendi uma coisa que eu tenho trazido isso para a minha vida. Evite certas pessoas, certos ambientes e não queira se colocar à prova. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores e nós necessitamos da misericórdia de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte: se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se reconhecermos, se é uma conjunção condicional. Significa que, para que eu possa ser perdoado, para que eu possa ter os meus pecados purificados, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Paulo nos diz que quando somos fracos é que nós nos tornamos mais fortes. Quando sou fraco é que eu percebo que eu preciso de alguém para me salvar. Amado, não importa tão terrível seja o seu pecado. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e isso nos basta. Como nós falamos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem criou a barreira do pecado, mas somente Deus pode removê-la. Meu irmão, você não pode salvar a si mesmo. Não pense que você vai se salvar pelas suas boas obras, não, porque a salvação é dada gratuitamente por Deus. A salvação é para todos, é dom de Deus. Em Efésios 2, 5 e 8 fala: a salvação é puro dom de Deus, que nós não merecemos e é disponível apenas através da fé em Jesus Cristo. Podemos citar como exemplo o filho pródigo. Eu tenho certeza que quando ele decidiu voltar para casa, voltar para o seu pai, ele teria dito para ele mesmo: eu tenho que me levantar. E assim somos nós que estamos vivenciando às vezes situações que nos afastam do amor de Deus. Eu tenho que dizer para mim mesmo, eu convido você, aonde você estiver, que você possa dizer também isso: eu vou me levantar e voltar à casa do meu pai. Muitas vezes nós olhamos e nós focamos mais nos nossos pecados do que para o amor de Deus. Amados, quando a gente volta, quando a gente toma essa decisão de voltar à casa do pai, quando o pai nos vê, ele não só simplesmente nos vê, mas ele vai ao nosso encontro. Assim foi com o filho pródigo. O pai não estava simplesmente esperando o filho voltar, mas ele vai correndo em sua direção. O amor do pai é tão grande que quando o filho chega, ele o abraça. E eu queria dizer para você: sinta-se abraçado pelo pai. Não se preocupe se você está cheio de pecado. O pai te abraça, mesmo você estando com as vestes sujas e rasgadas. Quando Jesus também disse para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: eu não te condeno. Eu sou o único que poderia atirar pedras em você. Eu sou o único, mas eu não vou te condenar. Eu vou permanecer te amando, como sempre te amei. O seu pecado não diminui o amor que eu sinto por você. Mas ele disse: vai e não peques mais. Eu te abraço com as vestes sujas, mas vai lá, troca essas vestes. Amados, a vitória sobre o pecado conseguida por Cristo nos deu bens maiores do que o pecado havia tirado. E eu convido então a você fazer essa reflexão. Assim como Jesus, no dia do aniversário dele, no Natal, apareceu para São Jerônimo e disse para ele: Jerônimo, dai-me um presente. Ele falou assim: eu posso te oferecer a tradução da Bíblia. Ele falou assim: muito obrigado.
mas eu quero mais de ti. Aí então São Jerônimo oferece a ele todos os seus dons, a vida, os olhos, os ouvidos. E ele, São Jerônimo, fala assim: eu estou disposto a ficar cego por ti, tira de mim o que quiser. Aí Jesus falou assim: muito obrigado, mas tudo isso que você me ofereceu já é meu, porque esses dons foi eu mesmo que te concedi. E então São Jerônimo fala assim: mas o que eu posso te oferecer, te ofertar, que é só meu? Aí Jesus vira para São Jerônimo e fala assim: dai-me os teus pecados, Jerônimo, porque somente esses são teus. E às vezes você pode se perguntar: mas o que significa dizer dar os pecados a Jesus? Significa dizer que Jesus vai destruir todos esses pecados do jeito que o Senhor quiser. Nós não vamos conseguir vencer essa luta espiritual entre o espírito e a carne se nós lutarmos com as nossas próprias forças. Nós precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus, dessa força que vem do alto. Que a gente possa fazer essa reflexão durante esse retiro, durante toda a nossa vida. Como que está o meu servir? Como que está a sua vida? Como que está a vida da sua família? Você como sendo esse canal de graça na vida deles. Eu gostaria de encerrar para que nós pudéssemos orar. Tem uma canção que fala: se tu me olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, um coração igual a teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual a teu. Que a gente neste momento possa elevar o nosso pensamento aos céus, reconhecermos que nós somos pecadores, mas que nós necessitamos da misericórdia de Deus. E Deus, que é bom, infinita misericórdia, que nos ama com amor eterno, está disposto a nos acolher, desde que a gente se arrependa verdadeiramente dos nossos pecados. E nós queremos então, Senhor, elevar os nossos pensamentos aos céus e reconhecer que nós somos pecadores. Cada dia mais o Senhor possa me dar um novo coração, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a viver a santidade, que cada vez mais, Pai de misericórdia, eu não possa ser um pecador que busca viver a santidade, mas possa ser um santo que luta contra um pecado. Porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que sejamos santos e irrepreensíveis do mal, santo como Deus é santo. Eu te oferto a minha vida, o meu coração, todo o meu ser. Eu te entrego os meus pecados como São Jerônimo fez, clamando a tua misericórdia, clamando o teu amor, que afaste de mim tudo aquilo que não é da tua vontade, tudo aquilo que me afasta deste amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Aleluia.